A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Hoje estaremos juntos no IBN em casa. E é um prazer para mim estarmos juntos nessa devocional, nesse tempo que vamos passar juntos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, pega aí o link aí, começa a compartilhar com seus amigos, com seus irmãos e vamos juntos adorar ao Senhor nessa pequena palavra que nós vamos meditar hoje. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente iniciarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. E nós queremos entregar este momento ao Senhor, onde vamos passar, ó Pai, alguns minutos meditando na Tua palavra. Senhor amado, entre agora em cada lar, em cada família, em cada coração e faça morada e supre as necessidades do Teu povo. Venha sobre as nossas vidas neste momento, venha sobre nós neste tempo. E nós agora profetizamos e abençoamos cada lar, cada vida, onde esta palavra estiver entrando, que venha fazer morada em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É muito bom estarmos juntos agora neste tempo. E a palavra que eu tenho para você nesta noite, essa pequena palavra que eu tenho para você neste tempo agora, está lá em Salmo 51. É uma palavra conhecida, nós vamos meditar um pouco sobre essa palavra, sobre alguns versículos desta palavra. E o que eu quero falar com você nessa noite, a palavra que Deus colocou em meu coração, para nós compartilharmos juntos este pequeno tempo, é sobre o arrependimento e o pecado de Davi. Então a nossa palavra hoje vai ser sobre pecado. Neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nós vamos falar um pouco sobre o pecado. O que isso faz nas nossas vidas? O que isso faz com o povo de Deus? Amém? Então abra a tua Bíblia aí, vamos ler junto os Salmos, alguns versículos do Salmo 51. Vamos ler até o versículo 12, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, que é um salmo de confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém, queridos? É uma palavra que nós conhecemos, que nós já ouvimos, que Davi escreveu logo após o pecado dele, o pecado de adultério. Logo após a visita do profeta Natã, que foi até ele e confrontou Davi no pecado que ele tinha cometido. E eu quero dizer para você, querido, que o pecado na vida do crente, ele tem que ser um acidente. Ele não pode ser algo corriqueiro, algo que ele pratique sempre, não.
O pecado na vida do crente, ele tem que ser algo, tem que ser um acidente que você cometeu. E aquilo você não volte mais atrás, não cometa mais aquilo. E Davi, ele reconheceu. Davi, ele pecou. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem amado pelo Senhor. Mas Davi também pecou. Isso quer dizer, queridos, que nós também pecamos. Nós também estamos sujeitos ao pecado. Mas nós temos que reconhecer e fazer como Davi, neste salmo, reconhecer o pecado e deixar o pecado de lado. E Davi, no versículo 1, ele reconheceu o seu pecado. Ele estava pedindo para Deus misericórdia, confessando o pecado. É assim que deve ser o pecado na nossa vida. Quando nós entendermos, acidentarmos, que é assim que tem que ser o pecado na vida do crente, um acidente, nós temos que reconhecer e confessar o pecado ao Senhor. Nós temos que confessar. Porque o pecado, querido, na vida do crente, ele traz muitas tragédias, ele traz doença, ele traz o mal-estar na vida do crente. E o Espírito Santo, ele fica incomodando a tua vida, incomodando a vida do crente, incomodando aquele que pecou, para você reconhecer que você pecou, para você reconhecer a sua falha e reconhecer o seu pecado. Quando pecamos, nós não pecamos somente aos homens ou a nós mesmos ou a outro que você pecou. Eu quero te dizer que quando nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra o Senhor. Quando nós pecamos aquele pecado, você está pecando não somente contra a sua vida ou contra a vida do outro, mas você está pecando contra o Senhor. E Davi, ele reconheceu que ele pecou contra o Senhor, que ele pecou contra Deus, porque ele diz no versículo 4, pequei contra ti. Davi, ele reconheceu que ele pecou contra o Senhor. Amém? E Davi continuou ainda no versículo 3, porque o pecado estava incomodando a vida de Davi. Ele diz assim, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando nós pecamos, querido, o pecado ele fica sempre diante de nós. E aquilo fica nos incomodando, trazendo em nós doença, trazendo em nós um incômodo, trazendo em nós a falta de paz. O pecado, ele tira a nossa paz. Mas eu quero te dizer que isso não é o fim. Eu quero te dizer que isso tem solução. Porque Davi confessou o pecado ao Senhor. E nós temos que confessar o nosso pecado ao Senhor. Nós temos que confessar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Nós temos que confessar a nossa transgressão ao Senhor. E reconhecer que nós estamos pecando contra Deus. E quando nós pecamos, o pecado ele tem uma consequência na nossa vida. Então é só através do Senhor Jesus que nós encontramos força, que nós encontramos o perdão para recomeçar novamente. E no versículo 5, Davi estava declarando que a sua boca voltaria a glorificar ao Senhor. Eu quero te dizer que quando nós pecamos e Deus perdoa os nossos pecados, os nossos lábios, ele tem que voltar. A nossa vida volta a glorificar o nome do Senhor. Eu quero te dizer, querido, que aquele pecado perdoado, confessado ao Senhor, e aquele pecado quando ele é perdoado, eu quero te dizer que você tem que voltar a glorificar o nome do Senhor. Não deixe esse pecado martirizar a sua vida. Não deixe esse pecado ficar te acusando o tempo todo. Não. Porque a palavra do Senhor Jesus diz que Deus perdoa os nossos pecados. E se Deus perdoa os nossos pecados, não existe mais acusador sobre a tua vida e sobre a minha vida e sobre a vida daquele que pecou. Mas eu quero dizer para você, você que está aí escutando, que Deus, ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Mas saiba de uma coisa, Deus ele perdoa os nossos pecados, mas Deus ele quer de mim, ele quer de você uma atitude
atitude de mudança de vida. Ele quer de você, Ele quer de nós uma mudança de atitude de caminho, de atitude de postura. Temos que mudar de postura. Nós estamos vivendo aí um mundo de pandemia, onde, querido, às vezes você deixou de congregar. Você não está indo mais na igreja, talvez por medo, eu não sei porquê. Eu quero te dizer que o congregar na casa do Senhor, a leitura da palavra, a oração, o tempo que você vai tirar para estar com Deus, isso vai te fortalecer para você não cair mais em pecado. Não adianta, querido, você dizer, eu estou aqui sozinho em casa, eu vou ficar em casa, eu só vou ao meu trabalho, eu não vou mais congregar e eu estou bem. Não adianta. Nós temos que congregar, nós temos que ter leitura da palavra, nós temos que ter um tempo com Deus, um tempo a sós para orar, para estar buscando a face do nosso Deus. Isso vai nos fortalecer, isso vai nos revestir, para que nós consigamos fugir do pecado, correr do pecado, nos fortalecer para não pecarmos mais e reconhecer quando estamos fracos e reconhecer quando o diabo nos jogar em alguma cilada para nós pecarmos. Queridos, e lá no Salmos 32, no versículo 3 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O pecado, ele traz um envelhecimento. O pecado, ele traz a doença física. Quando nós pecamos e nós não confessamos ao Senhor Jesus os nossos pecados, quando nós não reconhecemos o nosso pecado, a palavra do Senhor Jesus diz que isso traz um envelhecimento, isso traz uma doença física para nós. E é verdade. É verdade. Talvez muito de nós, você que está aí me escutando, você pode ter tido essa experiência daquele pecado que não foi confessado. Aquilo traz uma doença física para nós. Aquilo traz uma doença não só na nossa alma, mas traz uma doença também no nosso físico. E isso pode levar muitas vezes até a morte. Leva sim. Por isso que você tem que confessar o seu pecado ao Senhor Jesus e pedir para Ele perdão do seu pecado. Talvez aquele pecado que você não está conseguindo sair dele sozinho. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai te revestir. Ele vai te revestir de armadura. Ele vai te revestir do alto para você lutar, para você ter força, para você largar o pecado que tanto te assola e que tanto te rodeia. E no versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. E lá em 1 João 1,9, para a gente encerrar, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você confessar o seu pecado, eu não estou acusando ninguém de nada. Eu quero dizer que nós somos sujeitos a pecar sim. Nós pecamos todos os dias. Mas alguns pecados, eles têm uma consequência muito grande nas nossas vidas. Tem pecados que eles estão assim, nos rodeando dia e noite. Tem pecado que nós não conseguimos largar. Mas eu quero te dizer, você que está me ouvindo, eu quero te dizer que o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar o meu pecado, para perdoar o seu pecado e fazer você romper na vida, fazer você realizar os seus sonhos, fazer você romper esse tempo de pandemia que está tão difícil para rompermos. Mas eu quero te dizer, eu quero profetizar na sua vida que o Senhor Jesus, Ele vai te revestir, que o Senhor Jesus, Ele vai te dar força, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar entendimento para você reconhecer o seu pecado, para você reconhecer a sua fraqueza e lutar contra ela, e lutar contra este pecado. Por que eu vim trazer essa palavra de pecado?
porque isso me incomodou muito essa semana. O Senhor Jesus falou muito ao meu coração. Não fique vulnerável nesse tempo de pandemia. Não fique sozinho. Vá congregar. Ore. Tire um tempo para estar a sós com Deus. Porque nós estamos vivendo uma época muito difícil. E eu quero dizer para você uma coisa. O pecado está à porta batendo todos os dias. Mas eu quero te dizer mais ainda. Que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso para nos perdoar, para esquecer os nossos pecados e nos fazer caminhar neste tempo tão difícil. E eu profetizo sobre a sua vida um novo recomeço, uma nova caminhada, uma nova visão, uma nova esperança que Deus tem para dar para você. Amém? E o desafio que eu quero deixar para você é, assim que nós terminarmos aqui, ajoelhe aí na sua casa, aonde você estiver, dobre os teus joelhos. E se essa palavra falou com você, e se Deus trouxe algo ao teu coração, confesse ao Senhor Jesus. E diga para Ele assim, Senhor, eu estou aqui reconhecendo o meu pecado. Eu estou reconhecendo que eu pequei contra o Senhor. Mas a partir de hoje, eu vou me revestir da armadura de Cristo e eu vou lutar contra este pecado. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para nós encerrarmos. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, diante desta palavra, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo a nossa fraqueza e reconhecendo que nós pecamos contra o Senhor, ó Pai. Mas nós estamos aqui também reconhecendo que o Senhor é poderoso, é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E eu profetizo agora sobre cada vida onde esta palavra entrar, ó Deus, que as pessoas que ouvirem esta palavra, eles vão reconhecer o pecado deles, vão largar o pecado e não vão mais cometer. Vão seguir uma nova direção, reconhecendo que Cristo é o caminho, que Cristo tem vida nova para nos dar. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada um, ó Pai, aonde esta palavra estiver entrando, em cada lar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e viva um novo tempo com Cristo.